Vamos ao sinal. Bom dia a todos. Bem-vindos à apresentação de resultados do segundo trimestre de 2025 da WDC Networks. Eu sou o Brian Penrock, gerente de relações com investidores. Estou aqui com o Vanderlei Rigatieri, CEO e fundador da companhia, Felipe Meldonian, CFO e diretor de relações com investidores, e Bruno Rigatieri, diretor comercial e de marketing. Vou ler o aviso legal. As informações contidas neste documento relacionadas às perspectivas sobre os negócios e de crescimento da WDC Networks são baseadas exclusivamente nas expectativas da diretoria sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem substancialmente das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira, do setor e dos mercados internacionais, e, portanto, estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Todas as variações aqui apresentadas são calculadas com base nos números, sem os arredondamentos. O presente relatório de desempenho inclui dados contábeis e não contábeis. Os dados não contábeis não foram objetos de revisão por parte dos auditores independentes da companhia. Eu passo a palavra para o Vanderlei. Obrigado, Brian. Bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui a cada 3 meses para falar um pouco sobre o que aconteceu com a companhia, os nossos números, as nossas perspectivas, tá? Hoje a gente tem aqui um convidado especial, que é o Bruno, que é o diretor comercial e de marketing, que vai passar para vocês também uma visão da perspectiva da empresa e como que a gente está no crescimento. Bom, os principais destaques desse trimestre, pessoal, eu posso dizer que foram bem interessantes. O primeiro foi que a gente cresceu a nossa receita líquida em 15%, mais de 15%, em relação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, estamos numa rota de crescimento, mesmo sendo comparado com o ano passado, que teve o segmento de energia solar, que hoje a gente não tem mais. Ou seja, estamos crescendo relativamente bem no que a gente chama de core da empresa. O nosso lucro bruto foi também 13,5% superior, atingimos 63 milhões. O EBITDA, 64,8 milhões, 13% abaixo do EBITDA do ano passado, principalmente porque a gente sentiu uma diminuição dos contratos de locação dentro desse resultado desse trimestre. O EBIT foi 15,4 milhões, bem abaixo do ano passado. Resultado financeiro, esse foi muito, muito pesado para a WDC esse trimestre, foi 93% pior, né, do que o ano passado. O lucro líquido ficou, na realidade, como um prejuízo de 1,1 milhões. E o acumulado esse ano de lucro líquido ajustado está em 7,1 milhões. A dívida líquida sobre o EBITDA dos últimos 12 meses está num nível super confortável de alavancagem, né? No ano passado a gente estava a 2,14, esse ano a gente está a 1,89, então ainda tem muito espaço para alavancagem se a gente quiser, e com uma saúde muito boa em termos de capacidade de pagamento dos nossos compromissos aí de endividamento. Patrimônio líquido ficou praticamente estável em 645,4 milhões. Patrimônio líquido sobre dívida líquida em 1,26%, 1,26, que é um número bem confortável também em termos do que a gente tem de endividamento. Esses são os principais pontos aí desse trimestre. E agora eu passo a palavra aí para o nosso CFO, o Felipe, para detalhar um pouco mais esses números para vocês. Obrigado. Bom dia a todos, obrigado aí pela audiência, pelo acompanhamento. Dando sequência aqui na apresentação,
Nossa receita líquida cresceu 4% contra o trimestre anterior, 15% contra o trimestre do ano passado, passando aí de 220 milhões de reais. Isso é uma notícia muito positiva. A gente batalhou bastante para chegar nesse momento em que a gente viu um crescimento ano contra ano. É importante lembrar que a nossa base de 2024 ainda tem um segmento que é o de solar, né, que foi descontinuado. Então, se ajustássemos para comparar períodos em termos equivalentes, a gente teria um crescimento chegando muito próximo aí da ordem de 20%, né? Isso é resultado da estratégia de levar produtos para novas verticais, de explorar os canais com mais afinco, né? Trazer novos integradores para a base de canais que nos ajudam a ter mais capilaridade e chegar nos clientes finais. E olhando aqui no semestre acumulado, chegamos a basicamente 436 milhões, 8% ano contra ano. Serviços, que também é um dos nossos pilares estratégicos, conforme a gente vem reportando nos exercícios anteriores, né? Também apresentou um crescimento, representando aí 18% contra 16% do ano anterior. Nosso desempenho consolidado na receita líquida, a gente tem aqui uma visão das soluções que são comercializadas, né? A gente está trazendo aqui os produtos que levamos aos nossos clientes. A gente vê um crescimento muito forte nessas categorias como cibersegurança, áudio e vídeo, segurança eletrônica. A gente vê, por outro lado, uma redução da representatividade da receita líquida em telecom. Importante dizer que nominalmente telecom está crescendo, isso aqui é fruto da matemática da pizza, né? Na medida em que outras categorias de produto crescem, a representatividade de telecom diminui, mas nominalmente há um crescimento, uma certa estabilidade até dentro desse mercado, que é nosso carro-chefe, seguirá sendo nosso carro-chefe. Há sim um desejo de preservação de território, de share dentro desse mercado, que seguirá bastante importante para a gente, mas simultaneamente tem bastante força sendo colocada em outras categorias que vêm sendo demandadas por diversas verticais, sejam aquelas que nós já navegávamos ou novas verticais que a gente vem explorando. Nosso desempenho consolidado, partindo para o lucro bruto, entregamos 28,3% de margem, muito similar à margem do segundo trimestre de 24, um pouquinho abaixo se comparado ao primeiro trimestre de 25. Totalizou 63 milhões de reais, quase 130 milhões de reais no semestre, batendo 30%. Quando a gente compara os primeiros 6 meses de 25 contra 24, há inclusive um crescimento em termos de margem bruta. O que houve aqui em 25 foi uma movimentação calculada de abrir um pouquinho mão de margem até para sustentar e maximizar esse crescimento de top line, mas sem abrir mão da rentabilidade bruta em termos consolidados. Isso se ilustra com o comportamento da margem, que inclusive cresceu no primeiro semestre de 25 se comparado a 24. Despesas operacionais totalizaram 47 milhões e meio, aproximadamente, 21,4% da receita líquida. Semestre contra semestre, partimos aí de quase 17% para 20%. O principal fator é de PDD. Se a gente exclui o PDD, todas as outras linhas todos os outros componentes de despesas operacionais estão e seguem, né? Bem controladas e estáveis. É um momento desafiador para o Brasil, né, em termos de atrasos e inadimplência. Mais adiante a gente vai falar de inúmeras iniciativas que vêm sendo colocadas em prática. Então tem um momento mais desafiador nessa situação agora, mas a gente, por outro lado, vê uma tendência de melhoria fruto da maturação dessas ações que eu vou abordar mais para frente quando a gente falar de capital de giro. Nosso EBITDA ajustado, peço desculpa aqui pelo gráfico flat, né, de 38% para 29%, comparando 2T24 com o segundo TRI de 25, 36,7% no primeiro TRI de 25. Quando a gente olha consolidado o semestre,
A gente preservou uma margem EBITDA super saudável, da ordem de 33%. Em algumas ocasiões anteriormente, fomos muito questionados, né, se a margem ia continuar subindo, se ela ia cair, e a gente se posicionou que alguns pontos percentuais para cima e para baixo fazia parte do jogo, e é aqui o que a gente está vendo, né? Temos uma entrega de EBITDA de 143 milhões, bastante saudável, equivalente ao do ano passado, que também foi um comportamento de EBITDA bem favorável, uma margem bastante alta. Nosso resultado financeiro totalizou 27 milhões de reais no trimestre, 43 milhões no semestre acumulado, né? Há uma pressão nessa conta, fruto de juros mais altos, né? A gente tem um negócio que a gente recorrentemente qualifica como um negócio de capital intensivo, isso significa ter um volume expressivo, né, de dívida, apesar que, conforme o Vanderlei demonstrou nos destaques, e mais adiante a gente vai ver detalhes, também segue com um patamar de alavancagem super saudável, tranquilamente administrável, com muito relacionamento bancário no Brasil e ampliando tanto no Brasil como fora. Então, isso nos coloca numa situação de conforto, apesar dessa deterioração na conta de resultado financeiro, né? Razão por esse comportamento é principalmente os juros da dívida, né, que pressionou um pouco mais o resultado. Nosso lucro líquido ajustado, menos 1 milhão no trimestre, contra 8 milhões no segundo trimestre de 24, 8 milhões também no primeiro tri de 25. Semestre contra semestre, a gente tem uma redução. Perdão, o slide não passou aqui. Então, 1 milhão negativo contra 8 milhões no segundo tri de 25 e primeiro tri de 25 e segundo tri de 24, perdão. 7 milhões no primeiro semestre de 25 contra 13 no primeiro semestre de 24. Esse é um efeito de pressão de resultado financeiro e de despesas operacionais, que por sua vez está ligado aí, respectivamente, a juros, como eu comentei no slide anterior, e PDD dentro das despesas operacionais. Dando sequência aqui, nosso fluxo de caixa, a gente entregou agora no segundo trimestre uma dívida líquida de 512 milhões, 512,5, que representa que implicitamente tem ali uma cobertura de backlog em relação à dívida de 1,3. Essa é uma métrica muito importante para a gente, porque esses contratos não estão no balanço, o backlog não está constituído, né, no nosso contas a receber, e ele traz um conforto, uma previsibilidade muito grande, não só de receita e EBITDA, como também de caixa, de geração de caixa, né? Então, esse índice de cobertura do backlog em relação à dívida traz, e é uma das razões pela qual a gente se posiciona aqui com tranquilidade em relação à nossa alavancagem. Dívida líquida EBITDA, 1,9, arredondando, super tranquilo. Seguindo para o nosso fluxo de caixa trimestral, a gente manteve uma ordem de grandeza aí de 130 milhões, tínhamos 144 milhões em caixa. Existe uma prudência muito grande para a preservação da liquidez, na medida em que sabemos que temos um cronograma de amortização pela frente. Esse ritmo e essa preservação de liquidez é uma máxima aqui dentro, é um consenso, todos estão engajados, alinhados, empenhados nessa preservação, e assim seguirá, para trazer a tranquilidade desse cronograma que a gente tem de amortização, né? Nosso fluxo operacional ficou um pouquinho negativo, nossa atividade de investimento, 14 milhões. Para quem tem os números históricos em mãos, sabe que o volume de CAPEX para a TAS ele é mais baixo. Essa é uma redução, não vou nem chamar de pisada no freio, mas é tirar um pouquinho o pé do acelerador, justamente para preservação de liquidez. Vamos lembrar aqui que o TAS, o CAPEX acontece quase que em D0, a gente tem um prazo de pagamento com os nossos fornecedores, mas do outro lado da balança são muitos meses, chegando a 60 meses para receber dos clientes, então a gente entende que essa tirada sutil do pé do acelerador do TAS é conveniente para esse momento, até mesmo para reforçar o compromisso com a liquidez e com o caixa da companhia. Seguindo para o caixa acumulado, 43 milhões gerados, 51 milhões de TAS, né, no semestre.
atividade de financiamento, a gente teve amortização em junho, com uma tomada de recurso, a gente até reportou os detalhes, uma dívida de longo prazo em condições fantásticas, spread baixíssimo, inclusive parceiros financeiros, instituições que não seguiram adiante com essa operação, nos parabenizaram pela operação, porque foi realmente muito competitiva e vantajosa para a companhia, de modo que de 31 de dezembro para 30 de junho, a gente aumentou cerca de 30 milhões no nosso caixa. Caminhando aqui para o encerramento da minha parte, aqui a gente traz uma visão de capital de giro e a gente pretende trazê-la, né, nos próximos releases também para colocar luz num tema que é muito recorrentemente questionado, né? A gente tem aqui uma perspectiva bem forte de redução do estoque, ainda dentro do ano de 25, para contribuir com a liquidez. Existem algumas negociações em andamento para aumentar prazo de pagamento junto a fornecedores, seja na base do relacionamento, né? São fornecedores com quem a gente se relaciona há muito tempo, então a gente tem bastante credibilidade, bastante espaço de diálogo, mas também fazendo uso de instrumentos financeiros para viabilizar e facilitar, inclusive, em contrapartida, a gestão do caixa dos nossos fornecedores parceiros, né? Existem algumas iniciativas aqui, comentei desse PEC, saiu um pouquinho do acelerador do TAS, para diminuir o prazo de recebimento, para poupar CAPEX. E, por fim, ao longo de 24 e no primeiro report de 25, a gente falou bastante da reformulação da esteira de crédito. Isso é algo concluído, superado, absorvido pela rotina dia a dia e equipes, né? Não é mais uma teoria, já é uma prática e podemos falar que ao longo de 25 inteiro. Assim como agora a gente está em vias de concluir a reformulação da nossa política de cobrança, trazendo as boas práticas de mercado que entendíamos convenientes para o nosso momento do comportamento ali de contas a receber, né? Então, eventualmente negativando clientes, protestando, abrindo negociações, reforçando a solicitação ou reforçando a constituição ali de garantias, mesmo que já existam garantias e a gente vai para a mesa para uma renegociação com o cliente, nesse momento, em contrapartida, a gente pede um reforço de garantia. É feito um escrutínio, né, uma avaliação muito aprofundada da capacidade de pagamento dos clientes novos que estão entrando, dos clientes antigos que estão levantando a mão e pedindo fôlego de caixa. Então, isso tudo nos leva a crer, né, que o comportamento do capital de giro tende a facilitar, contribuir para essa gestão de liquidez e de caixa. E aqui tem mais um compromisso assumido pela administração. Passando a palavra para o Bruno, que vai nos trazer um pouco aqui de perspectivas e oportunidades. Obrigado, bom dia a todos. Passar um pouquinho aqui para a gente falar um pouquinho sobre as perspectivas que a gente tem para o ano, para o final do ano aqui. Então, a gente teve essa retomada de crescimento nesse primeiro semestre e a gente vê isso com uma perpetuação agora para o final do ano em vendas do core da companhia, né? Então, temos esse movimento estratégico que a gente vem fazendo internamente aqui, com foco de crescimento de receita e rentabilidade. Parte dessa movimentação, ela vem com os BDMs de verticais foco, serviços, que são drivers de crescimento, que a gente vem falando aqui desde do começo do ano. Fizemos projetos de melhoria na eficiência operacional do time, então a implantação do CRM, um portal do cliente, para melhorar nosso engajamento com o cliente, com os nossos canais. Estamos abrindo novos centros de distribuição em regiões no Brasil, então, além da sede lá na Bahia, a gente está abrindo um centro de distribuição no Sul e no Sudeste. Isso melhora a nossa penetração no mercado, nossa velocidade de atendimento e também a parte fiscal, né, do Brasil. A gente consegue ser mais competitivo, né, para os nossos clientes. Estamos começando a implementar o uso de inteligência artificial em alguns desses processos. Então, para a reativação da base de clientes que a gente tem, falar melhor com o cliente em alguns processos do financeiro, de parte dessa esteira de cobrança, de crédito. E um ponto importante que a gente gosta de falar e enfatizar que somos uma empresa GPTW, né? Que temos uma gestão humanizada, investimos em treinamento, engajamento e desenvolvimento das pessoas. Então, a gente fala que é um lugar bom para se trabalhar. Aqui um pouco do posicionamento, né? Aqui é como a WDC vai para o mercado, né? Então, reforçar um pouquinho
que a WDC ela trabalha com marcas e fornecedores líderes, né, são Tier 1, dentro dessas soluções que a gente tem para atender o mercado. Então, basicamente, a WDC atua no mercado de data center, telecom, áudio e vídeo profissional, cibersegurança, segurança eletrônica e infraestrutura de redes e comunicação unificada, atendendo o mercado. Então, essa é a ideia. Então, falando um pouquinho dessas perspectivas que a gente vê com grande oportunidade de crescimento, a gente fala no mercado de varejo, por exemplo. O mercado de varejo, ele vem aumentando cada vez mais o investimento em o que eles chamam de retail media. Retail media nada mais é do que o investimento em marketing no ponto de venda. Então, isso é um negócio que a gente vem desenvolvendo bastante com a área de áudio e vídeo. Então, a gente pode ver aí que no começo do ano, no primeiro trimestre, no primeiro semestre, a, a, a área de áudio e vídeo já representa 15% da receita da WDC e é um negócio que vai continuar cada vez mais tendo investimento por parte dos varejistas. Então, a gente construiu aqui internamente um time dedicado ao mercado de varejo para falar, além do retail media, de outras soluções, de todas aquelas outras soluções, do que a gente chama daquela mandala, que a gente pode agregar para o cliente de varejo. Então, esse é um trabalho que a gente vem fazendo. Então, tem esse time dedicado a essa vertical. Outra vertical que a gente trabalha muito forte é a vertical de transportes e concessionárias. Também temos um time dedicado a desenvolver negócios na ponta para trazer o nosso canal a fazer um projeto cada vez mais completo. De novo, porque a gente não depende de uma única solução para vender para esse mercado. A gente consegue agregar, que a gente brinca aqui, de soluções de A a W, né? Então, a gente entrega um projeto completo para aquilo, para resolver a dor da indústria. Então, esse ano é um ano muito forte em investimentos no transporte, para concessionárias. A gente vê bastante investimento na casa de bilhões a serem feitos nos próximos anos. E a WDC está preparada para navegar dentro ser parte desses investimentos. E uma das tecnologias que a gente olha como uma tecnologia capaz de atender todos os mercados que a gente atua é a tecnologia das redes privativas LTE, 5G e 4G. Essa é uma tecnologia de comunicação sem fio que oferece uma alta capacidade de dados e baixa latência para o mercado, para a indústria, para o agro, para transportes. Então, a WDC já está trabalhando nesse mercado há alguns anos, já entregamos alguns projetos. Por exemplo, o Parque Tecnológico de Itaipu tem uma rede privativa lá que eles usam, foi entregue pela WDC. Estamos numa fase de implementação aqui de um projeto entregue no segundo trimestre, desculpa, para um porto no sul. E estamos numa fase de teste de uma rede itinerante para uma das etapas de automobilismo que acontece no Brasil. Então, é um mercado que você vê que tem um pouquinho de cada coisa, é uma tecnologia muito importante que a gente vê cada vez mais investimentos nisso. E a outra parte, que é um driver nosso de crescimento, que é a parte de serviço. Então, no começo do ano, a gente fez a aquisição da Infinity e a gente já vê que esse negócio está trazendo muita oportunidade. Então, o time de vendas da WDC é extremamente engajado com o time da Infinity. A Infinity, por exemplo, já dobrou a receita desde a aquisição que a gente fez. Então, por quê? Porque a WDC hoje atende um mercado muito grande de provedores, na média de 1.500 provedores por ano, e essa é a base que a Infinity, por exemplo, tem para trabalhar. Além do que a Infinity está cada vez mais entrando dentro da WDC para que possa agregar esses serviços para outras áreas de venda também na WDC. Então, é um crescimento mútuo que a gente vê nessas empresas, essa sinergia que vai acontecer naturalmente entre as companhias. E um dos pontos mais importantes que a gente fala do mercado de provedores de internet é o que a gente vem falando muito sobre transformar o ISP num MSP, um provedor de serviços gerenciáveis. E a Infinity tem essa expertise para ajudar o provedor a dar esse passo extra no negócio. Então, basicamente, acho que era isso que a gente tinha aqui para apresentar. Estamos abertos às perguntas.
Obrigado, Bruno. Passaremos agora para a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer uma pergunta é só clicar no botão Q&A aí posicionado em algum canto da tela, tá legal? Eu vou puxar a primeira pergunta aqui, é do senhor Gabriel Ettori. Desculpe se a pronúncia estiver errada. Bom dia, gostaria de entender qual a perspectiva de PDD para os próximos trimestres. Além disso, a linha de desconto concedido afetou o resultado financeiro. Isso foi pontual? Como está a perspectiva para frente? Obrigado, Gabriel, pela pergunta. É realmente um tema super sensível. A gente vê o efeito que ele causou dentro da despesa operacional. Ah, a gente tem inúmeros KPIs, a gente fragmenta, né? O PDD é o ponto final de uma esteira. E essa esteira ela está toda metrificada. Eu posso dizer que os índices internos não são índices oficiais, portanto não vou mencioná-los exatamente aqui, mas a gente entregou no mês passado o nosso melhor índice da série histórica medida, entre atrasos e recuperações, né? Então, naturalmente, em que a gente tem uma nova política de crédito que traz uma barra mais alta para os clientes, isso é importante a gente equilibrar, obviamente, essa fricção que existe no funil de vendas, mas, por outro lado, a gente sabe que os clientes que estão entrando têm uma capacidade de pagamento mais elevada e se reflete num índice de atraso menor, somado à maturação das iniciativas ligadas à esteira de cobrança, a uma maximização dos índices de recuperação e acordos realizados, de tal modo que, sim, a gente tem uma perspectiva de que essa linha tende a ser mais favorável nos próximos quarters, tá? O desconto concedido foi uma concessão que realizamos com um cliente com uma dificuldade de pagamento bastante grande. Eram recebíveis contabilizados, reconhecidos em receita e contas a receber anos atrás. Então, isso já nem estava mais na nossa programação de recebimento de caixa, é aquele típico recebível que a gente coloca de lado, que a gente não sabe exatamente qual vai ser o desfecho dele, e ninguém quer brigar, todo mundo quer chegar num denominador comum e seguir o jogo explorando as oportunidades comerciais. Então, para se encaixar na capacidade de pagamento do cliente, nós demos um desconto bastante expressivo e, em contrapartida, o cliente se comprometeu, constituiu garantias para seguir pagando aquele fluxo que permaneceu na mesa para ele. É uma situação excepcional, tanto é que nos últimos quarters todos, pegando inclusive ano passado, não tem uma baixa dessa magnitude, mas como qualquer negociação, a gente tem que estar preparado e praticando escuta ativa, entender quais são as necessidades do outro lado, avaliar as nossas condições também e eventualmente fazer concessões para conseguir virar uma página e repactuar o fluxo de pagamento que o cliente tem conosco, né? Então é realmente uma situação excepcional, mas que pode acontecer novamente, a depender de cada uma das negociações. É difícil fazer uma generalização nesse caso. A próxima vem do senhor Ivan Stamborovski. Bom dia. Poderiam comentar mais sobre a desaceleração na criação de backlog versus o aumento nas despesas comerciais? Poderiam falar também o que causou o aumento da PDD no TRI? Vamos dividir um pouquinho, de falar assim, vamos lá, deixa eu ver. Ivan, desaceleração, como comentei, a gente tirou um pouquinho o pé do acelerador. O TAS, ele é altamente lucrativo, mas ele também pressiona o caixa na medida em que o CAPEX ele acontece e o prazo de pagamento com o fornecedor é incomparável com o prazo de recebimento do contrato de locação, né? Então é uma movimentação consciente. O TAS ele é altamente um facilitador de conversão de cliente no funil de venda, né? Por razões óbvias, muitos clientes têm índices de alavancagem, estão alavancados, não tem relacionamento bancário, não tem relacionamento com chinês, então o cliente ele vai ter que optar entre um CAPEX e abrir mão de liquidez no curto prazo ou se comprometer com um contrato de locação de longo prazo. Isso muitas vezes significa facilitar e converter o cliente. Não há uma redução do interesse do mercado por essa modalidade de contrato. Pelo contrário, eu acho que enquanto o Brasil for Brasil e os juros de financiamento for tão alto, o mercado concentrado, barra dos bancos é muito alta e muito cliente acaba não conseguindo ter relacionamento bancário, eu acho que o TAS acaba sendo uma forma vencedora de preservar e conquistar novos clientes.
Tá? A segunda pergunta, Ele quer entender um pouco do aumento das despesas comerciais. o nosso contas a receber, ele é constituído, Ivan, por vendas realizadas no curto prazo, mas também vendas realizadas 3, 4 anos atrás. Então, a gente tem um processo de transformação do risco de crédito da carteira, né? E o PDD, a gente provisiona 12 meses vencido, de forma geral, simplificadamente colocada, essa é a regra de política de provisionamento da companhia. Ou seja, nesses 12 meses a gente não conseguiu chegar num denominador comum com um grupo de clientes e acabou gerando uma pressão no nosso PDD. Por isso que eu trago tanto a esteira de crédito como a esteira de cobrança como elementos e iniciativas importantes para combater o comportamento dessa linha. Com uma política de crédito eficiente, a gente não perde o cliente por ter uma barra muito alta, por um lado, e ao mesmo tempo não assume riscos exagerados sem ter as devidas garantias para compensar a balança do risco de crédito. Com uma política de cobrança eficiente, problemas acontecem, dificuldades surgem para todos, né? Então, se a gente tem uma política de uma esteira de cobrança efetiva, eficiente, se o cliente teve alguma dificuldade, a gente vai ter a habilidade de conseguir recuperar esse valor. Então, literalmente, esses dois comentários, eles têm o propósito aqui de trazer clareza e ilustrar aquilo que vem sendo feito para combater o comportamento que essa conta tem. Por fim, é importante lembrar que o PDD está pressionando todo mundo, né? A gente tem um contexto de mercado, juros altos, índices de inadimplência elevados no mercado inteiro, e a gente faz parte desse mercado, então acaba nos afetando também. Bruno, não sei se quiser complementar, à vontade, não? Do backlog em si, que você explicou, essa troca, né? A gente tirou um pouco o pé mesmo pelo momento do mercado, pelo momento aqui da necessidade de capital. Acho que vai muito em linha do que você está falando. Acho que a gente entrega o aumento de receita, mas está diminuindo um pouco o backlog, mas no final do dia as vendas estão acontecendo, mesmo com um cenário mais difícil. Então acho que é um trade-off aí do dia a dia e a gente vai dosando à medida que se faz necessário aí pelo cenário macro. A próxima vem do senhor Carlos Daltoso. Com essas movimentações estratégicas apresentadas, quais os ganhos esperados em conversão e tempo de ciclo? Exemplo, vocês falaram da vertical de transportes. Quais outras verticais deveremos ver os primeiros impactos da adoção de BDMs dedicados? Muito boa. Essa realmente é uma mudança de posicionamento da WDC. E quando a gente está mostrando, quando a gente vai para esse caminho, realmente tem um ciclo um pouco maior da venda em si, mas ela traz um resultado muito maior no final do dia, né? Então a gente hoje tem aqui como foco 5 verticais para a gente ter um time dedicado para trabalhar. São verticais que a gente olha com bastante potencial de crescimento para o nosso portfólio, que é a vertical de transporte, a vertical de varejo, a de educação, energia e a hospitality and healthcare, né, que entra tanto hotéis e hospitais, o mercado de saúde. Então, são esses mercados que a gente vê com potencial de crescimento de fato, uma vez que a gente se posiciona como empresa para esses clientes, para o mercado, a gente consegue agregar muito mais valor. Porque a gente não está olhando uma única tecnologia, mas a gente está olhando tudo que a WDC pode oferecer, desde a parte de produtos até serviços. Então, esse que é a beleza, que é o que a gente fala, que tem que trabalhar muito essas verticais para a gente conseguir agregar muito mais receita para a companhia. De fato, são ciclos mais longos, é um aprendizado para a WDC e que a gente conta muito com a nossa rede de canais para fazer com que esses negócios aconteçam de uma forma mais rápida, vamos dizer assim. Puxando mais uma aqui, a próxima é do Felipe Rangel. Bom dia. Poderiam detalhar se a provisão foi concentrada em um player específico? Devemos ver continuidade no provisionamento? Segundo ponto, a companhia apresentou um capital de giro pior. Qual o motivo e a perspectiva para os próximos trimestres? Vamos lá.
Obrigado, Felipe. Não há uma concentração, é bem pulverizado. Para você ter uma noção, a gente tem 4.000 clientes atendidos, algo em torno disso, no ano passado. O volume de clientes é muito grande, né? O nosso TAS, que a gente tem um backlog ali de centenas de milhões de reais, o TAS médio no release a gente reporta, a gente tem um ticket médio ali de 200 mil reais, fazendo grandes números, né? Então é super pulverizado. A esteira de cobrança, de crédito, perdão, no primeiro semestre são mais de 1.000 casos perdão, são mais de 6.000 casos analisados no primeiro semestre desse ano. Então, isso dá uma dimensão, ilustra um pouco o quão pulverizada é a carteira. Isso é uma estratégia também de pulverização e não concentração em grandes players, né? A gente pode imaginar que poderíamos atacar só clientes muito grandes. Por um lado, eu tenho um risco de crédito muito alto, mas por outro lado, eu tenho uma barganha muito grande e pressionar a margem bastante para baixo. Então, essa é a nossa realidade. Isso é uma estratégia consciente de pulverização de carteira, então não houve uma concentração. Sobre o comportamento, na medida em que, da linha de PDD, na medida em que temos um negócio de ciclo de caixa longo, a tendência é que essa curva, ela é uma curva, né? Ela não tem uma pancada para baixo nem para cima, ela vai, a nossa perspectiva é que ela vá se estabilizando para finalmente, em um momento, começar a apresentar essa queda, né? Os índices internos nossos mostram que a gente está chegando perto dessa estabilização. Isso significa que o assunto está resolvido? Não. O desafio ainda é bastante grande, o nível de atenção da gestão é bastante elevado, o share de agenda nosso dedicado a esse tema é bastante grande porque o desafio é grande, né? Sobre o ciclo de caixa, se não me falha a memória, eu diria muito mais que ele se manteve na mesma ordem de grandeza do que ele deteriorou. Estou até recuperando aqui o índice exatamente. É um slide novo. Você vê, no primeiro trimestre de 25, a gente teve um ciclo de caixa muito próximo do ciclo de segundo tri de 25. Isso é uma pequena vitória, né? Essa estabilização. Se você puxa o nosso histórico de 2, 3 anos para cá, o que você vai observar é uma deterioração do ciclo de caixa, seja por conta do comportamento do estoque, ou por conta do comportamento de contas a receber, e na medida em que a gente começa a ver essa estabilização, isso já é uma pequena vitória, mas ainda tem muito mais por vir. O objetivo não é preservar o ciclo de caixa onde está, mas é botar para baixo naturalmente para que a passagem de EBITDA para a geração de caixa operacional seja maximizada, né? Esse é uma máxima nossa interna e um desejo, né, para o qual tem muito esforço, muita iniciativa canalizada. A gente reconhece que esse ciclo tem que ser reduzido, e por isso que esse slide, inclusive, foi inserido justamente para endereçar esse ponto. Mais uma do senhor Carlos Daltoso. No breakdown de receita, o segmento de data centers ficou estável. Qual a estimativa de impacto de potenciais incentivos a data centers no mix? Excelente pergunta. Realmente, o mercado de data center é um mercado de muito crescimento. Essas políticas de incentivo que estão para serem lançadas estão sendo aguardadas pelo mercado, de uma forma assim pulsante. Recentemente eu estive com o presidente e o vice-presidente da Associação Brasileira de Data Center conversando. Eles estão trabalhando muito forte para acelerar esses lançamentos desses incentivos. Um momento do Brasil que talvez não esteja tanto na pauta, por outros cenários macroeconômicos, mas uma vez que isso saia, a gente olha dentro da WDC o mercado de provedores de internet, por exemplo, como um meio de crescimento para os data centers edge espalhados pelo Brasil. Então, uma vez que a gente tiver essas políticas de incentivos instauradas, desenhadas e começando a rodar, com certeza a gente vai ver um crescimento muito grande de investimentos e cada vez mais o mercado de data centers sendo mais relevante dentro da WDC. Então, a gente trabalha com fornecedores de primeira linha, são fornecedores usados nos data centers hoje já construídos. Então, essa é uma expectativa que a gente tem para esse mercado.
esse ano a gente está entregando alguns data centers para o mercado de provedores de internet, alguns data centers enterprise, mas realmente ainda não está acelerado porque muita gente está aguardando a política, por exemplo, Redata, que fala muito forte aqui sobre esses incentivos para o mercado de data center. Ok. A próxima pergunta vem do senhor João Festas. Bom dia. Qual foi a causa da desaceleração de novos contratos TaaS? O contas a receber de locação equivale a quase um ano de receita do segmento. Qual a perspectiva de conversão em caixa desses recebíveis? Acho que um dos motivos é o que a gente comentou já, né, uma escolha da companhia de tirar um pouco o pé do TaaS, por todos os motivos que a gente já comentou, de cenário, da necessidade de caixa, do TaaS ele exigir um capital para a companhia muito intensivo. Então, acho que essa é uma decisão da companhia sabida, né, não é porque o mercado não está pedindo, não é porque não existe mais a demanda. Isso é uma decisão aqui estratégica da companhia. Alguns negócios continua tendo, os negócios ainda são desenhados, alguns negócios maiores são desenhados para o TaaS. Então, é uma decisão interna. E a segunda pergunta, desculpa. A segunda pergunta é qual a expectativa de conversão em caixa desses recebíveis? Ervan, né? É o senhor João Festas. Perdão, João. A gente recorrentemente, eu diria, no histórico aí dos últimos anos, divulga o nosso cronograma de amortização combinado com o cronograma de monetização do backlog, né? Isso não é por acaso, isso é uma estratégia e o casamento dessas duas curvas é proposital justamente porque traz a segurança. E um outro ponto importante, né? Essa dívida ela foi tomada justamente para viabilizar o TaaS, né? Então é natural que uma coisa esteja casada com a outra. Os nossos índices de conversão têm melhorado, né? Seja porque os clientes que estão entrando têm uma política de crédito apurando ali a sua capacidade de pagamento e trazendo um reforço de garantia. Não se trata de virar as costas quando tem um risco de crédito, mas talvez equalizar a balança para que a gente tenha um instrumento de defesa ou um instrumento que pode ser usado na negociação para tentar reaver um valor que eventualmente ficou vencido para trás, né? Então, esse cronograma ele segue casado e os nossos índices de conversão, quer dizer, o que fica na mesa por conta de atraso e inadimplência, felizmente tem reduzido. Bom, não havendo mais perguntas, eu passo a palavra aos nossos diretores para prosseguirem com as considerações finais. Bom, mais uma vez, queria agradecer a todos, ao pessoal aqui que está aqui com a gente, que se preparou para essa apresentação, e a todos vocês que estão aí acompanhando a gente. Como eu sempre falo, a WDC é uma empresa de perspectiva de longo prazo. Nós estamos no caminho certo. Acho que a mudança estratégica que a gente implementou no ano passado vem dando resultado, como vocês estão vendo, ou seja, crescemos aí 15% a nossa receita líquida. Isso, para mim, é uma vitória muito grande nesse mercado que a gente conseguiu diversificar, né? Eu acho que essa é uma parte muito importante. A WDC sempre foi conhecida, eu lembro até na época do IPO, como uma empresa muito focada nos provedores de internet. E isso foi um grande negócio até então. Mas a gente soube diversificar para as outras verticais. Isso, para mim, é uma vitória muito grande do time da WDC, do pessoal que montou essa estratégia, para realmente a gente ter novos mercados para usar esse nosso conhecimento de tecnologia. Esses segmentos que a gente abriu de tecnologia, de redes privadas, né, que você pode montar uma rede 5G dentro da sua empresa, né? Quem vem aqui dentro da WDC hoje
pode experimentar isso. Nós temos uma rede privada 5G aqui dentro para mostrar como é que funciona para os nossos clientes. Isso é muito simples de fazer, a gente tem esse conhecimento para implementar, e isso vai ser, com certeza, muito usado na indústria, principalmente. Esse caso aí que o Bruno citou, de portos, né? Você ter possibilidade de ter veículos autônomos dentro dos portos, enfim, tem uma infinidade de aplicação para isso, né? A outra parte que a gente está super empolgado, né? Justamente com essa parte que a gente começou lá atrás de áudio e vídeo profissional, principalmente a digitalização da mídia out of home, que continua indo forte aí, né? Vocês acompanham isso no Brasil inteiro. A outra parte que hoje está sendo um driver excelente, que é o do mercado de varejo, de retail media, enfim, essa diversificação com segurança vai ser uma, uma perspectiva muito boa para a gente para os próximos meses e próximos anos. Ou seja, a WDC tem esse DNA de não depender de uma tecnologia só, de não depender de um mercado só. Isso dá para a gente um leque de oportunidades ainda maior. Então, acho que é isso que a gente vai ver daqui para frente. E o Felipe mostrou muito bem o nosso trabalho grande de melhoria operacional da parte de crédito, de cobrança, né, que isso é fundamental. Isso vai trazer um resultado muito, muito bom financeiro ao longo dos próximos trimestres também. Acho que é isso aí, para finalizar. Muito obrigado a todos. Valeu aí pela atenção e a gente está sempre disponível, né, o nosso RI aqui, se alguém quiser fazer algum tipo de interação pessoal e tal, a gente está sempre à disposição. Muito obrigado a todos, pessoal. Bom dia.